Muito bem, então, irmãos, nós vamos falar um pouco aqui de um profeta chamado Elias. Elias, irmãos, Elias diz a Bíblia que era um homem sujeito a nós. Era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. A diferença era que quando Deus queria, usava ele. Ele não se usava, preste atenção, irmão. Elias não fazia descer fogo do céu porque queria. Elias não mandava cair chuva porque queria. O sol parou, não foi porque Elias quis. É direção de Deus. Olha, o impossível acontece quando Deus direciona. Não é quando o grande homem de Deus quer realizar o milagre ou qualquer feito, não. Por exemplo, nós estamos precisando que Deus intervenha ali em Manaus, mas nenhum de nós podemos intervir. Mas nós temos uma arma em nossas mãos, a intercessão. Podemos pedir. E olha, irmão, o maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo do crente é ele mesmo, porque se ele vencer o pecado, a tentação, ele se torna forte. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder a tentação, que nem diz o hino 75 da harpa. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Como nós não poderíamos ser tentados? Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. E a Bíblia diz também que o homem valente não é aquele que destrói a cidade, mas é aquele que domina a si mesmo. Aleluia. Então nós devemos estar vigilantes. Jesus disse, orar e vigiar. Você tem que orar com um olho e o outro vigiar. Fecha um olho para orar, o outro vigia. Vigia, ficar atento, irmão. Você pode orar com os olhos abertos, como muitas igrejas fazem. Aqui a questão de vigiar é estar ligado às astutas do inimigo. E Elias, capítulo 19 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. É verdade. Foi a espada mesmo. Né? Então Jezabel mandou um mensageiro, Elias mandou um recado, Jezabel, mulher astuça, mandou um recado, a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Alguém diz, pregadores aí, que Elias entrou em depressão. Não, irmão, Elias não entrou em depressão, não. Por quê? Agora eu lhe digo uma coisa. Por que que Elias matou 450 soldados da rainha Jezabel e correu com medo dela? Como que explicar uma coisa dessa? Um homem que matou 450 soldados e sair correndo com medo de uma mulher. Deixa eu lhe explicar onde que está o segredo. O segredo é, Israel diz assim: se o Senhor for conosco, nós vamos. Se o Senhor disser que não vai, nós também não vamos. O segredo é, se o Senhor mandar, pode ir, que você vai ultrapassar montanhas e problemas e tudo. Você vai vencer, se o Senhor for na frente. Elias matou, o fogo desceu porque Deus mandou Elias. Mas quando o Senhor não foi na frente de Elias, que se deparou de frente com um obstáculo, com um problema, ele fugiu. Por que que ele fugiu? Ele sabia que Deus não estava com ele ali naquele momento para enfrentar aquela mulher. E há momentos na vida da gente que a gente tem que retroceder.
O certo aqui é Elias se retrocedeu, se recolheu e foi falar com o Senhor. Porque vendo ele se levantou e para escapar com vida, porque ele ia morrer mesmo. Se ele ficasse ali, ele ia morrer. Se ele não fosse morrer, ele teria ficado. Se Deus tivesse falado para ele, fica aí que eu não deixar te matar, ele teria ficado. Mas como Deus não falou com ele, e se Deus não fala com você, se cale. Retroceda. Tenha cuidado. Ele se afastou. Foi até Betseba. E deixou ali seu moço. É Eliseu, seria o seu moço que está falando? É. Né? E Eliseu andava com ele. Eliseu queria a porção dobrada. Aleluia. Irmão, tem um hino aí que a cantora... Ela não sei se foi ela que fez, mas é 500 graus de puro fogo e poder. Não tem nem 1%. É enganação, irmão, isso aí. Você já imaginou a toda a igreja 500 graus de poder? Elias, Deus usava. Elias não era cheio do Espírito, não, porque o Espírito Santo não tinha dito, mas Deus usava Elias. Mas Elias tinha temor a Deus. Sabe qual é o sinônimo de bênção? Obediência. E o antônimo de maldição. A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Escolhe, pois, a bênção, diz a Bíblia. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Meu irmão, quando a pessoa chega num ponto, e não é só Elias não, quantos não chega num momento difícil da sua vida e quer ir embora? Senhor, me leva que eu não aguento mais. Tem momento na vida, isso não é depressão não, irmão. Depressão não só dá uma vez não, quando você está com depressão, é toda noite, é todo dia você está depressivo. Mas Jesus cura a depressão também. Verdade. Não há enfermidade que resista ao nome de Jesus. Seja, irmão crente com depressão, você tem que se agarrar com Jesus e manda você mesmo dizer, a depressão vai embora os quintos dos infernos. Desejou a morte, e Jó também. Jó disse que não queria fosse riscado o dia que ele nasceu. Se eu não me engano foi Jó, foi Jó, que riscasse o nome dele do dia que ele nasceu. Mas aqui mostra que quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, quando o Senhor manda dizer, não se cale, porque você vai pagar um preço grande. Vai pegar, porque nós precisamos ministrar a palavra na direção do Espírito Santo de Deus, não é na nossa direção. De que adianta teologia, psicologia, doutorado, anel no dedo, se não tiver a unção de Deus e a graça de Deus na tua vida. Não passa de discurso. Você pode ter teologia, pode, ajuda. Mas, irmão, a teologia sem a graça de Deus, sem a unção, se a unção não vier do alto, se não vier do celeiro de Deus, a palavra genuína, a tua teologia entra no ouvido, sai no outro. Porque a palavra genuína, ela entra no ouvido, desce ao coração. Aleluia. É a palavra genuína que transforma. O crente está assim, cabisbaixo, caído, mas quando a palavra vem, ele renova suas forças. O homem de Deus, Elias, não resta dúvida, mas fugiu com a medo de uma mulher, porque havia necessidade dele fugir. Havia necessidade. Para ele reconhecer, irmão, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada se o Senhor não for conosco. Se ele não nos direcionar, não meta a cara que você vai quebrar a cara. Precisamos de homens de Deus nas igrejas para ministrar a palavra na ousadia do Espírito e não passar a mão na cabeça de crente. Tem muito crente sendo enganado com palavras lisonjeiras que afagam o coração, mas não sai do culto, permanece a mesma vida. É a palavra genuína que transforma. E ela vem direto do trono da graça.
E ele se foi ao deserto. Quantas vidas, quantos irmãos estão na igreja, mas estão passando um deserto imenso na sua vida. Morto, precisando de um alimento, a ovelha precisando de um capim bem verdinho. Mas só vem capim seco. É por isso que algumas abandonam o seu curral e vai para outro curral. Mas fica ali, porque o tempo de nascer capim verde também tem. O capim verde ele seca, mas depois ele nasce de novo. E o nosso Deus, ele tem muito mais para nos dar. Pois não sou melhor do que meus pais, Elias. Desejou morrer. Nós não temos o direito, nem pedimos para nascer, nem temos o direito de pedir para morrer. E a verdade desta palavra é que Elias, quando direcionado por Deus, não perdeu uma guerra. Mas se ele enfrentasse alguém sem a direção de Deus, teria sido decepcionado. Qualquer um que não for na direção de Deus, não é porque está escrito. Precisamos entender. Nem tudo que está escrito a gente tem que ir pela letra. Viu, meus irmãos? Porque está escrito também assim, ó. Se comer de alguma coisa motivo não te fará dano algum. Está dizendo se comer, não está mandando você comer veneno. A palavra de Deus, para a gente entendê-la, nós temos que entender pela ótica de Deus, não pela ótica humana. A palavra de Deus, ela tem a revelação. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, há muitas moradas. Não, ele não foi preparar a morada, irmão. Ela já está preparada desde a fundação do século, desde a fundação do mundo. Jesus diz, na casa, ele exclama, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia preparar. Jesus não foi preparar. A morada está preparada para nós ali, aleluia. Então Elias, ele subiu. Mas Elias não tinha 500 graus de poder, irmão. Ah, se nós tivéssemos. Ah, se nós tivéssemos pelo menos um. Mas sabe por que Deus não dá poder pra gente sair por aí curando? Porque senão você vai pensar que você é o dono do poder. Os discípulos chegaram, Senhor, em teu nome, os demônios nos submetem, as pessoas são curadas. Já pensou, irmão? Aí Jesus diz assim, não vos alegrei por isso, mas pelo que o vosso nome está escrito no rol do livro da vida. Então, meus irmãos, Elias era um homem semelhante a nós, as mesmas paixões. Então não existe super-herói. Existem homens que estão sujeitos na mão de Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Amém.